Ative o sobrenatural. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de sobrenaturalidade. Ao longo de toda a história bíblica, bem como ao longo de toda a história da igreja, milagres aconteceram. Se você ler a Bíblia, você vai perceber isso, mas isso não parou nas Escrituras, como eu acabei de dizer. Ao longo da história da igreja, inclusive na nossa história, milagres aconteceram, continuam acontecendo e ainda acontecerão. Desde o início, desde o princípio, o sobrenatural foi visto. Eu quero que você se lembre lá de Gênesis 1 e traga à memória como a terra foi formada. A terra foi formada através da fala do Senhor. Então Deus disse e houve luz. Deus disse e o firmamento foi estabelecido. As separações entre águas e águas aconteceram. Os céus foram feitos. Deus disse e a terra produziu plantas. Deus disse e as águas produziram animais. E assim foi com diversos outros elementos. Então, essa verdade do princípio, ou no princípio das Escrituras, comunicam uma espécie de padrão, ou uma forma de Deus trabalhar. Contudo, amados irmãos, se você avançar alguns capítulos ali no livro de Gênesis, você vai perceber Deus chamando Abrão: separa esse homem, para que através dele um povo fosse formado. Contudo, como um povo seria formado? Através de um homem idoso e sua mulher também, incapazes de gerarem filhos. Só que o Deus do sobrenatural, o Deus que muda histórias, está aqui, visitou aquele casal. Então nós vemos o filho da promessa nascendo, Isaac sendo gerado. Nós avançamos um pouco mais na história, nós chegamos a Moisés, o grande personagem do povo de Israel. Deus dá a esse homem uma experiência sobrenatural no deserto. E as pessoas acham que deserto é só lugar de prova. Deserto é lugar de experiências, irmão. Deserto é lugar de transformação. Deserto é lugar também de visitação de Deus, amém ou não? Então ele tem uma experiência no deserto. Deus decide então usá-lo com sobrenaturalidade. Ele se achega diante de Faraó, pragas são liberadas e Deus com grande poder liberta o seu povo da escravidão. Se você continuar observando a história do povo de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, você verá outras histórias que comunicam, apontam, mostram, revelam a sobrenaturalidade de Deus, o poder de Deus em ação. Entramos então no Novo Testamento. Você percebe obviamente o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi marcado por curas, por libertação, por milagres. Jesus ascende aos céus, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, derrama do teu espírito. A igreja tem início em Atos, e com os líderes, com a igreja não foi diferente. Deus continuou agindo, milagres aconteceram na igreja primitiva, e como eu disse bem no início da mensagem aqui, ao longo de toda a história da igreja. Por quê? O escritor de Hebreus comunica a verdade que estabelece tudo isso que estamos falando. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, ele fez milagres, ele fará milagres, mas ele também tem feito milagres. Eu estou dando esse panorama a você para que fique claro a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus atua. Deus é um Deus de sobrenaturalidade, e Ele espera que nós pensemos dessa forma, que vivamos debaixo dessa verdade. Por isso que Paulo, ele afirma algo muito interessante. Isso vale não só para padrões morais, mas isso vale para a vida cristã como um todo, inclusive no que diz respeito a milagres. Renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar, renove o seu entendimento, se encha da palavra de Deus, para que você possa provar da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Mude a sua mente, creia conforme, veja conforme o padrão de Deus. Porque você só vai crer
que Deus pode fazer? Se você entender, se você compreender, se você for para as Escrituras, se você receber esse entendimento de Deus. Agora, essa mudança que opera, não apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas no nosso espírito, que transforma a maneira que nós vemos o mundo, vemos os desafios, vemos os gigantes que estão diante de nós, gera fé para que nós possamos crer e provar dos milagres de Deus. Então talvez, meu amado irmão, minha amada irmã, você entrou aqui precisando de um milagre na sua vida, um milagre na sua saúde, um milagre nas suas finanças, um milagre no seu casamento, um milagre. Eu não sei a sua condição, mas o que eu sei é que nosso Deus é um Deus de sobrenaturalidade, um Deus que não está preso por um diagnóstico de um médico, um Deus que não está preso por circunstâncias. Ele é Deus. Então, eu quero nessa noite servir aqui de encorajador, porque eu não vou mostrar aqui para você nenhuma super novidade, talvez algo que você nunca ouviu, mas eu quero aqui, meu irmão, jogar aí um gás em você. Eu quero botar gasolina nesse fogo aí, eu quero ativar você nessa noite, para que você saia daqui renovado e crendo que Deus fará milagres em sua vida. Então, nós não podemos ter, amados irmãos, uma maneira de pensar que anule os milagres. Nós precisamos, na verdade, renovar, como eu disse, nosso entendimento, para que possamos crer e então receber aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Jesus, ele afirmou algumas coisas que ratificam isso, que confirmam isso, que estabelecem isso. João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse o seguinte: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus também revela, deixa claro que o sobrenatural, ele funcionaria como uma espécie de sinal, que estaria sobre a vida daqueles que creem. E essa é uma grande verdade. Então, ei, você que é crente, Deus fará sinais através de você, Deus fará milagres, Deus te usará. Marcos 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, eles serão curados. Então o que o Senhor está tentando é estabelecer um padrão na vida daquele que crê. Ele está dizendo: ei, não permaneça como alguém que é limitado por circunstâncias, alguém que não consegue ver, acreditar em um milagre, alguém que talvez olhe pela sua circunstância familiar, pela sua história, para a sua história de vida, e de repente pense: ei, peraí, eu não vou poder ser um instrumento nas mãos de Deus, porque coitado de mim, eu vim de uma família que é assim, uma família que é assado. Não, Deus pode fazer. É claro que Deus não vai contra a sua palavra, é claro que Ele faz aquilo que é e deve ser segundo a sua vontade. A fé, ela não pode ser usada como uma espécie de varinha mágica, ou um elemento, um instrumento de manipulação de Deus, porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece as nossas intenções. Tudo bem, amados? Agora, uma verdade precisa ser dita: quando alinhada com a vontade de Deus, a nossa fé ativa o sobrenatural. Então, quando você entende a vontade de Deus, quando você entende o que Deus tem para você, quando você entende a promessa bíblica, você então, pela fé, ativa o sobrenatural. Então, por exemplo, uma das coisas que a Bíblia fala é de um Deus que cura, de um Senhor que cura. Então, você vê o servo do centurião sendo curado pela fé do centurião. Mateus 8, 5 a 13, perceba, olha lá. Jesus entrou em Cafarnaum, então o centurião se aproxima dele e implora. Estamos falando de um centurião romano, estamos falando de alguém que estava do outro lado da força, alguém que não cria em Jesus, muito pelo contrário, fazia parte da liderança de um povo que oprimia os judeus. Só que, obviamente, sabendo da fama, percebendo quem Jesus era, então ele implora a Jesus.
Ele diz: Senhor, meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a esse: vai, vá, e ele vai. Ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus diz ao centurião: olha agora, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então o centurião, ele entendeu, Deus cura, ou Jesus cura, ele entendeu que essa era a vontade do Senhor, porque ele curava enfermos. Ele então se aproximou com fé, e a fé ativou o sobrenatural. Amados, nós não podemos permitir que a incredulidade se torne o nosso padrão de crença. Você olha para um impedimento, para um desafio, para uma barreira, e você, ao invés de pensar: ei, meu Deus é grande, Ele vai derrotar esse gigante. Não, você olha para o tamanho do gigante. Nosso pensamento precisa ser inverso. Nós precisamos entender, nós fomos colocados, nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, então nós olhamos de cima para baixo, nós olhamos como quem tem autoridade em Cristo, nós não olhamos de baixo para cima, não é o tamanho do gigante, é nós que estamos nos lugares celestiais, e nós olhamos e damos comando para que a vontade de Deus seja feita. Então, Jesus, sabendo disso, sabendo do perigo da incredulidade, sabendo que a falta de fé impede milagres de acontecerem, Jesus, ele alerta os seus discípulos contra o fermento de Herodes, que é justamente o fermento da incredulidade. E aqui eu quero gastar tempo com vocês. Passei a introdução, presta atenção a partir de agora ainda mais. Abra aí comigo Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O assunto de hoje não é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, mas não é o assunto de hoje. O fermento de Herodes, aqui nós vamos estudar um pouco. O que significa isso e por que Jesus usa a palavra fermento? Fermento é algo que cresce, que desenvolve. Quando Jesus fala sobre fermento, ele está falando sobre a influência. Cuidado com a influência de Herodes. Cuidado com influências malignas que crescem em seu coração a ponto de te impedir de crer, a ponto de impedir você de acreditar no sobrenatural, de dar passos de fé e de viver aquilo que o Senhor tem. Guardem-se dessa influência. Por que Jesus estava alertando isso? Porque o fermento de Herodes, ele aponta para o foco na força do homem. Então, assim como os herodianos, que eram os apoiadores de Herodes, da dinastia de Herodes, faziam oposição a Jesus, aqueles que estão sob a influência desse fermento, dependem única e exclusivamente do esforço próprio, e não do poder de Deus. Então o fermento de Herodes fala sobre a influência que leva eu e você a crermos na nossa capacidade apenas, na nossa persuasão, nas nossas conexões. Então, fermento de Herodes, minha conexão política, meu network, quem eu conheço, quem eu deixo de conhecer, e dessa forma, nós excluímos Deus do processo. Então, nós excluímos Deus do processo. Por quê? Porque não, agora eu sou bom, eu cresci, eu aprendi, eu desenvolvi, agora eu sei, não, eu tenho as conexões, eu conheço todo mundo, eu tenho os meios, eu faço acontecer. Então, eu excluo o Senhor do processo. Eu excluo Deus do processo. Agora, não é isso que o Senhor espera de mim e de você.
essa maneira de pensar, essa maneira de agir, a influência desse fermento vai limitar o agir de Deus em nossas vidas. Porque o que Deus quer fazer, o que Ele vai fazer, está sempre além da capacidade humana. Deus é o Deus dos improváveis. Perceba Moisés, perceba Gideão, personagens bíblicos que você percebe que eles mesmos, por eles nem seguiriam o chamado de Deus. Por quê? Porque eles olhavam para a sua realidade, olhavam para as suas habilidades, olhavam para a falta de muitas coisas que eles tinham e diziam: Senhor, peraí, eu não. E essa é uma verdade sobre mim e sobre você. Por mais que você seja bom, capaz em muitas áreas, e nas áreas que o Senhor te chamou, você obviamente precisa desenvolver as suas habilidades, a medida que Deus tem para nós, sempre exigirá de mim e de você dependência. A graça de Deus, o favor de Deus, não é porque você é bom. Não é porque você é bom. Então, nós precisamos entregar na mão de Deus, deixar Deus fazer do jeito dele, nos submetermos aos seus padrões. Quando você vai lá para Mateus 16, por exemplo, versículos 21 a 23, Jesus começa a falar com os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse preso, enfim, e que ele fosse morto. Só que imagina, o caminho que Jesus agora começa, que Jesus estava mostrando aos seus discípulos, não era o caminho que eles imaginavam, porque os judeus esperavam um Messias libertador, no aspecto físico, no aspecto territorial, no aspecto político. Não, vai vir o Messias, aquele prometido, e ele vai nos libertar da opressão dos romanos. Eles estavam esperando talvez um cara meio que misto de militar com político, enfim, o revolucionário. Mas Jesus trouxe o reino dos céus. Ele voltará, estabelecerá o seu trono na terra. Mas Jesus começa a explicar, ele estava explicando isso para os discípulos: gente, meu reino não é daqui, eu preciso morrer e ressuscitar, é a minha forma de fazer, gente, presta atenção, é a sabedoria de Deus, ele está explicando. Mas aí o texto diz: então Pedro, chamando-o à parte, então imagina a cena, Pedro chama, né? Imagina, vem aqui Zé, o Zé é tipo Jesus, eu falo assim: Jesus, vem aqui Jesus, né? Jesus estava ali conversando, estava no rolê, ele falou: Jesus, que isso, faz isso não, quer morrer, como assim? Ele quer dar um sermão em Jesus. Cara, imagina a cena, ele quer dar um sermão, obrigado Jesus, ele quer dar um sermão em Jesus, chama Jesus de canto, conversa com Jesus, e ele ainda fala, olha lá, ó, que Deus não permita, Senhor, é cômico, se não fosse trágico. E aí o texto continua, ele diz: isso de modo nenhum irá acontecer. Aí Jesus, com a sua delicadeza, fala para ele: saia da minha frente, Satanás. E ele diz: você é para mim uma pedra de tropeço. Aí olha o que ele diz agora: porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Você não está pensando, Pedro, como eu penso. Você não entendeu, tua mente não foi renovada, você não tomou sobre si esse padrão, você não entendeu, Pedro. Você não entendeu, Pedro. E o fermento dos fariseus faz isso com a gente, tenta desconectar nossa mente do sobrenatural, daquilo que Deus faz, dos milagres, da graça e do poder de Deus, e leva eu e você a vivermos um evangelho puramente moral, um evangelho puramente de relacionamento com Deus, ok, mas Deus quer fazer muitas coisas. Então isso vai ganhando espaço no nosso coração, vai tomando a nossa mente, frustrações talvez que nós tivemos, faz com que nós nos esqueçamos de que Deus ainda faz milagres. Então cuide do fermento, porque a questão da maneira que ele está tratando o fermento, ele está apontando que é algo progressivo, crescente, contínuo, e não que do nada surge, acontece, aparece e pronto, e acabou. Então nós precisamos nos manter, ou continuar lembrando que, na verdade, nós precisamos de Deus. No final de todas as coisas, amados irmãos, você vai desenvolver o seu chamado, você vai estudar, você vai se preparar, você vai desenvolver, você vai ser fiel com aquilo que Deus colocou em suas mãos, mas em algum momento você vai olhar e vai falar: Senhor, sem ti eu não posso. Porque escute uma coisa, amados, o principal elemento
na promessa que o Senhor tem para nós, é o próprio Deus. Aquilo que nós precisamos mais do que todas as coisas, é Deus. Mas o fermento de Herodes quer que eu e você dependamos das nossas habilidades, das nossas conexões, e nos esqueçamos do poder de Deus. Então essa é a noite de nos livrarmos do fermento de Herodes. Porque o fermento de Herodes, de pouco em pouco, vai minando o seu coração e faz com que você seja impedido de crer no sobrenatural. E isso, amados irmãos, obviamente, fará com que você se torne alguém frustrado, porque não tem como viver promessas de Deus, não tem como irmos além, sem o poder de Deus, sem o sobrenatural, irmãos. Vocês estão aqui ou não? É o sobrenatural, é aquilo que nós precisamos. Você estar salvo, já é algo sobrenatural. Quem aqui antes falou, eu nunca vou pisar na igreja, nunca vou ser crente? Você está aí, ó. Que é coisa mais sobrenatural que essa? Porque, amados, a falta de fé, que para o crente ela é fruto desse fermento que vai ganhando espaço, ela nos impede de ver milagres acontecendo. Marcos 6, 1-6, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais coisas maravilhosas por suas mãos? Só que aí eles dizem, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então, Jesus fazia milagres, Jesus estava pregando, mas eles olharam e falaram, peraí, esse aí que prega com autoridade, faz tudo isso, ele não, o Jesusinho aqui, jogava bola aqui atrás do campinho, tudo bem, era o artilheiro ali do time, mas estava ali com a gente, jogava beto, batia tazo, campeão do FIFA no último campeonato da vila aqui, Jesus. Aí se escandalizaram, aí Jesus disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí o texto afirma, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Por quê? Por causa da incredulidade. Só que há pouco nós vimos Jesus curando de longe o servo do centurião, por causa da fé, e aqui Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer milagres. Quantos de nós não estamos assim, amados irmãos? Contentes em sermos pessoas religiosas, no bom sentido da palavra, que congregam, que tudo bem, estamos vivendo a vida cristã da maneira que se deve viver no aspecto moral, litúrgico, mas nós perdemos a fé no sobrenatural, deixamos de crer que Deus fará através de nós e em nós grandes coisas. Quando o fermento de Herodes ganha espaço, gente, nós deixamos de crer e nós oramos por uma direção, mas não esperamos recebê-la. Ó Senhor, eu oro aqui, preciso de uma direção no meu trabalho, uma situação familiar, Senhor, eu coloco diante de tuas mãos, mas lá dentro, ele não espera receber, ele não ora com expectativa, ele só ora, por quê? Porque é o protocolo, porque é o que se espera de você enquanto crente, é aquilo que a vida, aspas, religiosa manda. É como alguém que precisa de uma intervenção divina, crê que Deus faz milagres, mas não acredita que Deus pode fazer um milagre na sua própria vida. Gente, isso não tem sentido algum. Nós precisamos orar crendo que Ele vai responder, nós precisamos clamar por uma intervenção divina, crendo que Ele se manifestará. Olha o que a Bíblia diz, gente, Salmo 66, 7, Ele em seu poder governa eternamente. Mateus 19, 26, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. 2 Timóteo 1, 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia,
Aí ele cita ali amor, moderação, mas também cita poder. Poder. Espírito de poder. Poder, meus amados irmãos, é dunamis. Poder fala de algo sobrenatural. Então nós precisamos crer. Nós precisamos orar com fé, nós precisamos declarar profeticamente, acreditando que o Senhor vai agir. Claro, eu já disse, repito, você não vai usar o nome de Jesus como algo para manipular a sua vontade, não. Mas se é algo que Deus tem falado com você, é algo que é bíblico, você vai orar e vai declarar: Senhor, eu libero isso em nome de Jesus. Eu oro crendo nos milagres, porque escute, amado, quando você se converteu, você cria em tudo. Tudo era sinal para você. Meu Deus, Deus falou comigo. Fui no culto, a palavra falou comigo. E tudo é sinal. Fui na célula, Jesus amado, Deus falou comigo. Aí o tempo vai passando, parece que Deus morreu. Parece que Ele não fala mais. Você não consegue ler a Bíblia e ver Deus falando. Você não consegue ir num culto e escutar o Senhor te direcionando. Seu coração se tornou de pedra, se tornou duro. Você não acredita mais em milagres. Aí o irmão conta o testemunho, o cara orou, fui curado. Cadê o exame, varão? Vocês estão aqui ou não? Nós não podemos ser influenciados pelo fermento de Herodes. Na verdade, nós temos que ser influenciados pelo fermento do reino. Fermento do reino. O fermento do reino é o fermento de milagres, de sobrenaturalidade, de crescimento, de poder, de multiplicação. Mateus 13:33, Jesus contou ainda outra parábola: o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então o fermento do reino é um fermento de sobrenaturalidade que cresce. Então você recebe o fermento do reino, você recebe a palavra, você acredita, aquilo começa a tomar forma, começa a ganhar espaço dentro de você, começa a crescer, e daqui a pouco, irmão, as coisas começam a acontecer. Os milagres acontecem, as coisas aparecem, enfim, os testemunhos, você começa a contá-los. Então, enquanto o fermento de Herodes precisa ser retirado, o fermento do reino precisa crescer, ele precisa expandir em nosso interior, a nossa maneira de pensar, maneira de crer, maneira de agir precisa ser transformada. Nós, amados irmãos, somos pentecas. Nós lemos a Bíblia a partir de um pressuposto, que é o pressuposto da experiência. Nós cremos que o mesmo Deus que fez no passado faz hoje. O mesmo Deus que agiu lá atrás age hoje. Eu leio Atos dos Apóstolos. Deus curou, Deus vai curar. Deus usou, Deus vai me usar. Deus falou, Deus vai falar. Então o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é a caminhar de maneira diferente. Não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio. Não é por aquilo que as circunstâncias dizem, mas é por quem Deus é. É muito interessante porque João é um livro muito característico, é um evangelho muito característico. Então você tem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas você vê João explicando, tratando coisas incríveis. E uma das lições, uma das coisas que João explana é o 7 eu sou de Cristo. Isso reflete o caráter de Deus, ou isso reflete o caráter de Jesus, do nosso mestre. E ali nós entendemos que Ele é poderoso, nós entendemos quem o Senhor é. O que eu estou tentando te dizer? Nós muitas vezes perdemos a perspectiva sobrenatural, porque nós nos esquecemos de quem Deus é. Nós nos esquecemos dos atributos de Deus. Nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. E aqui eu estou caminhando para o final e quero te explicar um princípio. Nós nos esquecemos de milagres que nós já vimos. Como pastor, eu já vi histórias de pessoas que viram milagres, talvez presenciaram milagres,
talvez viram Deus fazendo coisas incríveis, e chegam a afirmar depois, eu não acredito hoje sequer que existe Deus. Você fala, cara, peraí, cara, calma. O fermento de Herodes veio com força. Agora, uma coisa que nós precisamos perceber nas pessoas que já viram milagres, como eu e você, talvez, que já viram Deus agindo, em nosso dia a dia, nas nossas orações, nós precisamos permitir que os milagres mudem a nossa vida, mudem a maneira que nós enxergamos, mude a maneira que nós pensamos. Então, em Marcos 8 nós percebemos Jesus realizando a segunda multiplicação de pães e peixes, e versículos após isso a Bíblia diz, Marcos 8, 13 a 21, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ele tinha acabado de realizar a segunda multiplicação de pães e peixes, tá bom? Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo, fique atento e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então Jesus está explanando isso. Aí o texto diz, e eles começaram a discutir entre si dizendo, ele diz isso, Jesus diz isso porque nós não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração de vocês endurecido, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, não se lembram de que, ou de quando parti os pães e os peixes, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Perguntando, e eles responderam, 12, e de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 7, ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Então, Jesus havia acabado de realizar a segunda multiplicação de pães e peixes, como eu disse. Então começa a alertar os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então ele estava dizendo, vocês presenciaram um milagre, cuidado agora para vocês não se tornarem incrédulos, cuidado agora para vocês não perderem essa perspectiva, cuidado para que vocês não percam isso, essa mentalidade sobrenatural. Permita que aquilo que vocês viram mudem vocês, mude a maneira que vocês creem. Então Jesus está falando nesse contexto, e eles perguntam, mas será que ele fala isso porque não tem pão? Os caras não entenderam nada. Por isso que Jesus afirma, vocês têm olhos e não veem, vocês não percebem o que eu fiz, acordem, despertem, permitam que o milagre não seja apenas o milagre em si, não seja apenas a vitória, não seja apenas a provisão, não seja apenas a cura, mas que o milagre faça algo com você, que o milagre faça algo em você, que o milagre mude a sua perspectiva de vida. Porque a ideia de Jesus era que eles, a partir dos milagres que viram, dissessem, Deus é poderoso, o Senhor é poderoso, então eu vou em nome dEle proclamar as mesmas coisas, eu vou em nome dEle viver milagres. Tudo mudou agora, eu entendi, Ele faz milagres. Não, o milagre para eles foi como um fato isolado. E eu te pergunto, você já presenciou milagres na sua vida? Livramentos, provisão financeira, milagres talvez em alguma área, na saúde, milagres alguma coisa na sua vida, você já presenciou algo? Eu te pergunto, será que o milagre fortaleceu a sua fé? Será que o milagre levou você a um compromisso maior com Deus? Será que o milagre levou você a ter uma perspectiva diferente do que é caminhar com Cristo? Será que o milagre produziu em você fé suficiente para você acreditar em coisas maiores? Porque o milagre não é apenas uma forma de Deus intervir e manifestar a sua bondade. O milagre é uma ferramenta para Deus treinar você, mudar você, transformar você. Jesus fala nas entrelinhas através dos milagres. Jesus quer que através dos milagres nós possamos a enxergar o invisível, crer no impossível, acreditar em coisas que nós só ouvimos falar.
Quando nós vemos um milagre, presenciamos um milagre, mas voltamos a duvidar, na verdade o milagre não produziu em nós o resultado que deveria. A nossa fé não foi desenvolvida suficientemente. É claro, amados, que circunstâncias difíceis, desafiadoras, o degrau anterior ao milagre vai exigir fé de você, vai dar o frio na barriga, mas por que você acredita? Porque você viu Deus fazendo. Por que Davi creu que o Senhor seria com ele para enfrentar Golias, um grande gigante, treinado, um homem treinado, que ninguém do exército quis enfrentar? Porque Deus havia sido com ele quando ele enfrentou o leão e o urso. E ele falou: eu enfrentei o leão e o urso, Deus me deu vitória, só muda o tamanho do gigante, meu Deus é o mesmo. Se o fermento de Herodes entrou, ganhou espaço em nosso coração, diante das pressões, nós não cremos. Se o fermento do reino habita em nosso interior, diante das pressões, nós cremos no sobrenatural. Bill Johnson disse o seguinte: não vamos desperdiçar os nossos milagres, não vamos assistir Deus fazendo algo tremendo, e depois dar um pequeno aplauso, um pequeno amém, e sair sem ser transformados. Deus te treinou lá atrás, naquele milagre que você viveu, e Ele quer que você saia daqui despertado, ativado, vivificado, crendo que o Deus que fez é o Deus que fará. Intervenções passadas, na verdade, estão comunicando não só o que Deus fez, mas estão comunicando quem Ele é, uma espécie de padrão. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, ou que você não pode enfrentar desafios, ou que em qualquer circunstância difícil Deus vai te dar a vitória. Não, nós passaremos por dias difíceis, nós enfrentaremos questões desafiadoras, passaremos por frustrações, só que eu vim aqui nessa noite para ativar sua fé, eu vim aqui nessa noite para te levar a crer no sobrenatural, e a pergunta que eu te faço é: qual fermento você escolherá e deixará crescer em seu coração? O fermento da incredulidade, o fermento de Herodes, o fermento das suas habilidades como suficientes, o fermento do networking apenas, não que essas coisas não são importantes, ou o sobrenatural de Deus, o Deus de milagres, o Deus poderoso, o Deus sobrenatural. Lembre-se, é sutil. Por isso, medite dia e noite nas Escrituras, se inspire pelas histórias que você lê, se inspire pelos testemunhos que você escuta, traga à memória aquilo que Deus já fez, lembre-se de quem Deus é, creia, Ele é o mesmo. Isso vai permanecer você acreditando. Deus nessa noite fará algo incrível. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar.